Minha esposa infiel estava empolgada para uma viagem com o parceiro do caso dela. Então, eu apareci de surpresa no hotel onde ela estava se encontrando secretamente, e a humilhei e a deixei basicamente sem nada. Ela ainda não é minha ex-esposa, mas já iniciamos o processo de divórcio, e este é o primeiro momento em que as coisas ficaram calmas o suficiente para que eu pudesse sentar e escrever um post longo como este. Eu realmente acho que há muito o que aprender com a minha experiência. E mesmo que eu ache um pouco constrangedor admitir que fui traído, aprendi com muitas experiências postadas aqui, então acho justo compartilhar a minha também. Eu, homem de 33 anos, conheci Kelly, mulher de 33 anos, quando tínhamos 18. Nós nos conhecemos no último ano do ensino médio. Ela veio de outra cidade porque o pai dela precisou se mudar por causa do trabalho. Fomos amigos por vários anos. Quando fomos para a faculdade, acabamos perdendo contato. Depois, por acaso, acabamos vivendo na mesma cidade após a faculdade. Nos encontramos algumas vezes, e alguns meses depois, começamos a namorar. Nós nos casamos há 6 anos. Eu achava que tudo ia bem, e realmente foi assim pelos primeiros anos. Mas, claramente, se estou escrevendo isso, as coisas não ficaram boas por muito tempo. Acho que o problema começou quando percebi que Kelly começou a agir de forma distante. E parecia que ela também sabia disso. Às vezes ela lutava contra isso e acabava compensando demais. Era muito fácil perceber. E como, naquela época, traição não era algo que me passava pela cabeça, não foi difícil perguntar o que estava acontecendo. Ela sempre dizia que estava tudo bem, e eu sabia que não estava. Nós até discutimos um pouco por causa disso uma vez, porque eu detesto quando dá para ver claramente que algo está incomodando a pessoa e afetando o humor dela, e mesmo assim ela insiste que não é nada. Isso me irrita muito mais do que provavelmente deveria. O problema é que essa distância que ela mostrava não desaparecia. Era algo que durava uma semana e depois ela voltava ao normal. Ela ficava normal talvez por um dia e depois voltava a ficar distante. Parecia que esse comportamento durou cerca de um mês inteiro antes de eu decidir descobrir o que realmente estava acontecendo. Eu estava tentando ser compreensivo, mas quando a pessoa nem sequer quer que você a ajude a se sentir melhor ou resolver seus problemas, sua empatia pode virar irritação bem rápido. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Como ela não ia me contar nada, comecei perguntando à melhor amiga dela o que estava acontecendo. Eu sentia que ela sabia de algo, mas ela afirmou que Kelly não tinha contado nada sobre como estava se sentindo e que, portanto, não podia me ajudar. Eu ainda estava tentando jogar limpo e sabia que a amiga dela contaria que eu tinha ido fazer perguntas. Se naquele ponto Kelly ainda não decidisse me dar uma resposta, eu teria que descobrir sozinho. Quando cheguei em casa naquele dia, ela não mencionou nada. Então decidi perguntar mais uma vez. Foi a mesma resposta de antes, então decidi que eu mesmo procuraria respostas no celular dela. Ela não iria me ajudar em nada a descobrir o que estava acontecendo. Escolhi mexer no celular dela na noite seguinte, porque naquele dia eu estava cansado demais para ficar acordado até depois dela. Felizmente, ela dormiu cedo na noite seguinte. Ela sempre dormiu pesado, então eu sabia que teria várias horas para vasculhar o celular e encontrar o que procurava. Lembro que fiquei preocupado que talvez não encontrasse nada que me desse clareza, mas esse não acabou sendo o caso. Comecei indo nas mensagens dela com a melhor amiga porque eu não sabia por onde mais começar. Ficava claro que algumas mensagens tinham sido apagadas, mas ela não tinha feito um bom trabalho nisso. Havia algo que Kelly tinha contado para ela, do qual algumas partes foram apagadas, mas a amiga, Ashley, não parecia gostar da ideia. Ela disse que era arriscado, mas no fim das contas disse a Kelly para fazer o que a deixasse feliz. A primeira coisa que pensei foi que ela queria me divorciar, mas isso não parecia motivo suficiente para ser chamado de arriscado. Tentei pensar em algo que se encaixasse, mas nada fazia sentido. Nesse ponto, decidi rolar as conversas com outras pessoas. Ao fazer isso, encontrei mensagens dela com Bradley, a pessoa com quem ela trabalhava havia uns 2 ou 3 anos. Ela estava naquela empresa antes de ele ser contratado. Então eu ouvia falar dele quando ainda era novo na empresa, e de vez em quando, mais recentemente. Mas ele nunca foi alguém com quem eu me preocupasse. Eu até já tinha conhecido ele antes, e ele não parecia uma ameaça. Percebi que ele deveria ter sido uma ameaça quando li as conversas deles. Eu sabia que eles eram amigáveis, mas a profundidade da relação parecia estranha, especialmente porque ela quase não falava mais sobre ele. Também tive a sensação de que algumas coisas ali tinham sido apagadas. Mas mesmo com o que restou, era claro que algo estava acontecendo, e eu não fazia ideia. Havia mensagens combinando de ir a restaurantes e atrações da cidade. Havia comentários flertando o tempo todo, e eu presumi que os piores tinham sido apagados. E ele agradecendo diversas vezes por presentes que ela aparentemente comprou para ele. Ficou bem claro para mim que aquilo não era mais uma relação platônica. Parecia romântico,
mas eu não conseguia entender até que ponto aquilo tinha ido. Mais importante, havia uma conversa sobre um resort. Eles estavam tentando decidir entre duas opções, mas não conseguiam escolher. O resort, quando eu pesquisei no Google, ficava no Rio, Brasil. Ela não tinha me contado nada sobre uma viagem ao Brasil, o que tornava tudo ainda mais confuso. Eles não estavam falando como pessoas que estavam buscando um resort para um cliente. Eles estavam falando das vantagens do lugar como se eles mesmos quisessem ir. Eu sei que a verdade estava olhando diretamente para mim. Mas em momentos assim você se surpreende com o quanto seu corpo tenta te proteger da dor. E ele realmente estava fazendo isso. Por impulso, decidi verificar os e-mails, e vi que alguns dias depois de terem escolhido o resort, ela recebeu passagens aéreas no e-mail dela. Elas estavam no nome dela, então ela claramente planejava ir ao Brasil, e eu não sabia de nada. Ou seja, ela não planejava ir comigo. Tenho certeza de que ela também não planejava me surpreender, porque eu nunca fui mencionado em toda a conversa entre ela e Bradley. Dizer que eu estava confuso seria pouco. Havia apenas uma resposta real para tudo aquilo. Mas, sinceramente, eu me recusava a aceitar o que estava vendo. Eu não estava em um momento da minha vida em que pudesse lidar com todos os meus problemas e ainda acrescentar um divórcio a eles. Exportei toda a conversa porque sabia que teria que relê-la novamente. Ao invés de ficar me perguntando o que estava acontecendo com Kelly ou com o meu casamento, usei as evidências que encontrei como justificativa para contratar um detetive particular. As mensagens dela tinham sido sanitizadas, então tirando os comentários flertando e ela admitir que ia viajar, não havia nada sólido para confrontá-la. Eu queria muito mais do que aquilo. Eu não precisava que o detetive fizesse muito. Tudo o que eu realmente queria era uma prova concreta de que a relação dela com Bradley tinha ultrapassado qualquer coisa que eu pudesse perdoar. Eu precisava de algo do qual ela não pudesse escapar com desculpas. Era isso que eu precisava. Eu não gostava da despesa desnecessária, já que eu não precisaria pagar um detetive se tivesse uma esposa em quem pudesse confiar. Mas eu precisava fazer isso, principalmente pela minha própria sanidade. Paguei de segunda a sexta, já que era o período em que eu menos conseguia acompanhá-la. Eu só precisava das horas de trabalho mesmo. Se eles trabalhavam juntos, havia uma grande chance de irem almoçar juntos ou fazerem alguma parada depois do expediente. Eu estava certo quanto a isso. Eu estava muito certo, porque o detetive conseguiu fotos deles se beijando no carro dele, depois de voltarem para o trabalho após o intervalo de almoço. Ele também conseguiu fotos deles entrando e saindo do que eu presumi ser a casa dele após o trabalho. Foi rápido, porque as fotos tinham apenas 25 minutos de diferença, o que explica porque nunca me chamou a atenção quando ela chegava um pouco mais tarde do que o normal. Naquele ponto, a menos que eu fosse um idiota, estava claro como o dia que Kelly estava me traindo com o colega de trabalho. E para ser sincero, nos primeiros dias eu nem sabia como me sentir. Parecia que eu estava me impedindo de realmente processar o que tinha acontecido. Porém, um dia, no trabalho, a realidade bateu em mim como um tijolo. Eu senti como se fosse vomitar e fui ao banheiro chorar. Eu não chorava desde que era adolescente, então aquilo parecia completamente estranho. Mas acho que eu precisava daquilo, porque me senti melhor depois e parecia que era algo que precisava sair. E antes que você faça piada disso, lembre-se, essa pessoa é alguém que eu conheço desde a adolescência. É errado eu esperar que alguém assim não me machucaria? Que alguém que eu amava não seria egoísta a ponto de escolher outra pessoa ao invés de mim? É um tipo de traição que eu espero que nenhum de vocês jamais tenha que experimentar. É difícil colocar em palavras como isso se sente, mas sim, eu chorei aquela vez, e não me sinto mal por isso. Eu fiz isso por impulso, mas comprei uma passagem de avião e uma estadia no resort onde ela estaria. Eu não queria confrontá-la em casa. Eu queria arruinar aquilo que ela achava que ia fazê-la feliz. Eu queria que ela ficasse miserável quando me visse lá. Também me encontrei com um advogado de divórcio, para que, quando ela voltasse ao país, fosse intimada quase imediatamente. Ela me contou com cerca de uma semana de antecedência que teria uma curta viagem de negócios para fazer. Ela afirmou que era para outro estado, e isso nunca tinha acontecido antes. Então eu agi como se estivesse tudo bem. É incrível quando você sabe que alguém está mentindo e observa a pessoa fazendo isso. Elas acham que são tão espertas. Foi insultante para mim, porque parecia que ela me tomava por um idiota. Eventualmente comecei a agir de forma distante com ela. Não por acaso, mas você também faria isso se descobrisse que sua esposa estava te traindo e planejando uma viagem com o colega de trabalho. Eu inventei uma história dizendo que ia passar o fim de semana na casa de um amigo para uma noite de videogames clássicos. Ela não teve problema algum com isso, como eu suspeitava. Afinal, era melhor para ela quando eu não estava lá para estragar o clima. Em vez de ir jogar videogame, eu estava voando para o Brasil. Eu mandei mensagem para ela quando eu já estava no Rio, fingindo que ainda estava na minha cidade.
Passei a primeira noite em um hotel, mas garanti que chegaria ao resort na noite anterior à chegada dela. Eu sabia quando o voo dela ia pousar no Rio e, baseado no tempo que levei até o resort, consegui estimar quando ela chegaria. Eu queria vê-la antes que ela me visse. Mandei mensagem perguntando se ela tinha chegado bem ao destino e, quando ela respondeu que sim, presumi que já estivesse no resort. Ela tirou uma foto genérica do quarto do resort e me enviou. Obviamente, só pela foto eu não conseguia saber se ela estava no Rio ou em Boston. Isso me fez pensar em quantas outras vezes eu tinha sido enganado daquele jeito. Eu estava de boné e óculos escuros, então fiz o possível para ficar meio incógnito enquanto andava pelo resort. Passei um tempo na piscina no começo, esperando que ela e Bradley aparecessem, mas não apareceram. Também caminhei pelo resort, mas não a encontrei. Então presumi que eles estavam no quarto. Mas eu tive sorte no jantar. Imaginei que seria ali que eu certamente os veria, e eu estava certo. Eu vi quando os dois entraram de mãos dadas. Eu já tinha comido a maior parte da minha refeição e esperei eles fazerem o pedido. Quando fizeram o pedido, fui até a mesa deles, puxei uma cadeira e me sentei. No começo, os dois me olharam estranhamente, mas acho que, apesar do boné e dos óculos escuros, Kelly me reconheceu e ficou paralisada. Bradley demorou mais, precisei tirar os óculos para ele me reconhecer. Ele murmurou merda, baixinho, o que eu achei até engraçado. Meu celular estava gravando no bolso da camisa o tempo todo. Perguntei como eles estavam, e ninguém disse nada. Olhei especialmente para Kelly e perguntei se Bradley era o motivo de ela estar distante havia mais de um mês. Ela não disse nada. Perguntei a Bradley se ele tinha algo a dizer. Ele estava sem palavras. Ele apenas balançou a cabeça e disse: "Nada, cara. Desculpa, é só isso." Virei o rosto, porque naquele ponto ele não valia meu tempo. "Ainda nada, Kelly. Você não tem nada a dizer por mentir para mim e me trair?" Eu não estava tomando cuidado com o volume da minha voz, porque eu queria que ela fosse humilhada. Ela odiava escândalos mais do que tudo. "Você realmente achou que eu não ia descobrir?" Ela cobria o rosto o tempo todo, e eu não sabia se estava chorando ou apenas tentando bloquear tudo. Então eu me levantei e anunciei para todo o restaurante aberto que aquela mulher era minha esposa, e aquele homem era o colega e amante dela. Eu disse que ela tinha me dito que faria uma viagem de negócios para Boston. Mas, na verdade, estava ali, passando férias e dormindo com outro homem. No meio da minha fala, ela levantou a cabeça e pediu para eu parar, mas eu não ouvi. Eu simplesmente continuei. Eu precisava que ela fosse humilhada. No final, quando percebi que não tiraria mais nada dela, apenas disse: "Aproveite suas férias." E fui embora. Fiquei no resort por 2 dias e não os vi durante todo o restante do tempo. Então eu não fazia ideia se eles tinham saído no dia seguinte, mas fiz o máximo para aproveitar o resto do tempo ali. Obviamente, não foi tão bom quanto poderia ter sido se nada disso tivesse acontecido, mas até que aproveitei um pouco. Quando voltei para os Estados Unidos, ela estava em casa. Ela imediatamente disse que queria conversar. E antes de responder a ela, mandei mensagem para o meu advogado perguntando se ele poderia enviar um oficial de justiça à minha casa o mais rápido possível. Ele disse que seria possível. Foi aí que decidi ouvir o que ela tinha a dizer. Ela já tinha tido tempo mais do que suficiente para criar uma desculpa. Ela começou dizendo que estava arrependida. Ela admitiu que tinha sido muito egoísta e que agido de uma forma que eu não merecia, uma forma na qual uma esposa não deveria agir. Ela começou a se diminuir e tentar me fazer sentir pena dela, mas eu não senti. Ela disse que a coisa com Bradley começou com brincadeiras que foram longe demais, mas que, em certo ponto, aquilo começou a fazê-la se sentir bonita e atraente, e por isso ela nunca colocou um fim. Um dia, as coisas foram longe demais e algo aconteceu entre eles. Ela disse que, depois disso, ficou mais fácil continuar. E mesmo que estivesse tentando parar, ela nunca teve autocontrole suficiente para fazer isso. Perguntei se ela também não tinha autocontrole suficiente para impedir a si mesma de viajar com outro homem. Com certeza seria mais fácil dizer não a algo para o qual você precisa inventar toda uma história. Ela me disse que era mais difícil do que parecia e que eu precisava acreditar que ela se arrependia de tudo. Ela continuava repetindo que estava arrependida, e então eu disse apenas que reconhecia tudo o que ela tinha dito. Parecia que ela queria que eu dissesse alguma coisa, mas seja lá o que fosse, não veio. Provavelmente ela queria que eu dissesse que tudo ficaria bem, mas obviamente não. Isso ficou claro quando, cerca de 1 hora depois, o oficial de justiça bateu à porta. Ela abriu a porta e foi intimada. Ela começou a chorar imediatamente, mas não me disse nada, e eu também não disse nada a ela. Consegui fazer com que ela saísse de casa, o que não exigiu muito esforço, e ela acabou assinando os papéis sem muita resistência. Estamos no processo de divórcio agora, mas fico feliz que as coisas estejam perto de acabar.
Por mais que seja o fim de uma era, não teria sido uma era que valesse a pena se a mulher com quem eu estava era uma traidora. Olá para todos que estão lendo isso agora. Eu fiz um post algum tempo atrás sobre minha esposa indo a um resort com um colega de trabalho dela, que também era o parceiro do caso, e fico feliz em dizer que a saga chegou a uma conclusão. Ela é minha ex-esposa agora, e estou muito feliz em poder dizer isso. Uma parte de mim ainda dói, o que é esperado, mas é isso, né? Nosso divórcio acabou indo parar diante de um juiz porque não conseguimos entrar em acordo, e fico feliz que tenha acontecido assim. Meu advogado conseguiu provar que, durante o período em que ela estava envolvida com Bradley, ela havia comprado vários presentes para ele, presentes dos quais ela dizia não saber nada. Ao longo de um ano e alguns meses, ela gastou quase $5.000 com ele. Os extratos financeiros e as mensagens que eu tinha exportado confirmaram o que meu advogado alegou. Havia ainda outro dinheiro suspeito, mas parecia ter sido gasto no cartão da empresa, não no nosso. E isso me leva a outra coisa. Mas antes disso, só menciono que eu fiquei com a casa. E embora eu tenha que pagar pensão, o valor que ela me devia foi descontado de cada pagamento. Então, essencialmente, é como se eu não estivesse pagando nada. Não me importo com isso. Eu publiquei online o vídeo da nossa confrontação, junto com o nome completo dela. Ela não gostou nada disso. Ela disse que eu estava humilhando ela, já que eu já tinha ganhado, mas eu disse que eu só venceria quando eu sentisse isso, especialmente depois de tudo que ela fez comigo. Ela simplesmente teria que lidar com as consequências das ações dela, porque ela não foi ferida da forma que eu fui. Eu enviei o link para praticamente todo mundo que conhecíamos, para que soubessem exatamente por que não estávamos mais juntos. Não havia motivo para rumores. Finalmente, entrei em contato com o local de trabalho dela. Tenho certeza de que a empresa teria algo a dizer sobre 2 funcionários se relacionando desse jeito. Eu tinha ainda mais certeza de que eles gostariam de dar uma olhada nos cartões corporativos aos quais os 2 tinham acesso, porque estava claro que não estavam mais gastando com despesas da empresa. Como esperado, os 2 foram demitidos. Descobri isso porque ela adivinhou corretamente que eu tinha algo a ver com a empresa descobrir. Ela ficou muito irritada. Ela disse que Bradley ia vir me arrebentar porque eu mexi com o ganha-pão deles, mas ele nunca apareceu. Provavelmente ela avisou a ele que eu tenho bastante experiência com armas de fogo. Então não valia a pena tentar pagar de machão vindo atrás de mim. Sou um homem solteiro novamente, e embora seja estranho, também parece um novo começo. Ainda sou relativamente jovem, então, bem, vou fazer o melhor para aproveitar isso. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.